Um microfone numa sala quase anônima, um país esmagado e uma pergunta atravessando o cabo. Quando a rendição vem carimbada como sensatez, quem ainda tem coragem de dizer, não sem pedir autorização ao Departamento Oficial do Medo, nem ao rodapé jurídico. 18 de junho tem esse mau hábito de colocar poder, guerra e consciência na mesma bancada de testes. A data não entrega uma lição pronta. Ela entrega fios desencapados, daqueles que mostram se a instalação moral de uma civilização aguenta carga. Em 18 de junho de 1812, James Madison recebeu autorização para usar força militar contra a Grã-Bretanha. A Guerra de 1812 começou com queixas reais, ambição territorial e aquela velha confiança estatal. Prometer vitória antes da fatura. 3 anos depois, 18 de junho de 1815 virou Waterloo. Napoleão descobriu que genialidade militar também trava quando logística, clima e coalizões entram no sistema. O homem que exportou o império encontrou limite em lama, cálculo e resistência. Também nesse dia nasceu James Montgomery Flagg, o artista associado ao unclição apontando o dedo para recrutar. O cartaz virou ícone, mas a imagem incomoda. Propaganda boa não precisa gritar, ela apenas coloca o Estado dentro da sua sala. E em 18 de junho de 1983, Sally Ride subiu no Challenger como primeira mulher americana no espaço. Ciência séria tem disso. Abre fronteiras reais enquanto burocracia de palco ainda tenta parecer foguete usando PowerPoint. 4 fatos, uma pergunta. O que separa coragem de obediência automática? Guerra, império, propaganda e ciência mostram a mesma tensão. O comando pode organizar uma missão, também pode sequestrar consciência. O bug não é autoridade. O bug é autoridade sem limite. O gancho principal vem de 1940. A França tinha sido atropelada pela máquina nazista. O governo de Pétain buscava armistício. No papel parecia prudência. Na alma cheirava a surrender, Eze rodando com permissão de administrador, com selo ministerial no atalho. Um líder francês no exílio estava em Londres, isolado, recém-saído de uma estrutura política que preferia negociar a derrota. Não era consenso ambulante, não era dono de maioria confortável, não tinha multidão. Tinha voz, rádio e a inconveniência moral de não se ajoelhar. O apelo de 18 de junho foi transmitido pela BBC e depois virou símbolo da França livre. A ironia histórica é deliciosa e cruel, pouca gente ouviu a transmissão original. Até a gravação daquele primeiro chamado não sobreviveu como relíquia sonora. Mas impacto não nasce só de audiência inicial. Nasce de verdade comprimida no momento certo. Um pacote pequeno enviado pela rede certa pode atravessar firewalls políticos, medo coletivo e propaganda oficial. História também tem pacotes de dados que chegam atrasados. Um líder francês no exílio não pediu licença ao regime que queria parar. Ele disse, em essência, que a derrota militar não encerrava a obrigação de resistir. Essa frase, quando desidratada por escola ruim, vira patriotismo bonito. No mundo real, era risco pessoal. Aqui entra a primeira pancada libertária. Governo legítimo não é máquina que exige obediência infinita. Governo legítimo protege vida, propriedade, contrato e defesa comum com limites claros. Quando ele vira dono da consciência, deixou de servir, virou processo zumbi. Libertarianismo não é bagunça com hashtag. É a defesa da liberdade individual, propriedade privada, responsabilidade pessoal, contrato voluntário e limite à coerção. A pergunta simples desmonta muita fantasia. Isso nasceu de escolha, ou alguém apontou a arma institucional em linguagem clara, sem incenso acadêmico? Quando a França oficial aceitava o inevitável, a resistência perguntava se inevitável era fato ou propaganda. Ditaduras adoram vender conformismo como maturidade. Burocracias fracas fazem igual, só trocam tanque por formulário, multa, licença e carimbo com cara de missa. Se essa pergunta cutuca, deixe seu comentário com um exemplo de ordem legítima e outro de abuso maquiado. Comentário bom neste canal não morre em gaveta. Pode virar short resposta, com contexto, cenas, áudio e método, sem mágica instantânea e sem resposta automática preguiçosa. A lição não é idolatrar de Gaule. Libertário que troca rei velho por herói novo apenas atualizou o firmware da servidão. O ponto é mais sério. Instituições precisam de homens responsáveis, mas homens responsáveis também precisam de instituições auditáveis. Conservadorismo de verdade entende isso melhor que muito revolucionário de shopping. Tradição não é venerar poeira. É preservar arranjos que seguram família, fé, trabalho e comunidade quando o poder político acorda inspirado para redesenhar a alma humana no decreto. Agora vem a parte que irrita funcionário ideológico do Leviatã. Imposto é roubo porque retira parte do fruto do trabalho sob ameaça. Não importa se o formulário é elegante. Se a alternativa real é punição, a relação não começou voluntária. Isso não significa negar custo de ordem, defesa ou justiça. Significa exigir honestidade moral,
Se uma causa é necessária, mostre a conta. Se é boa, convença. Se depende apenas de confisco, talvez o projeto precise de ética, não de alíquota. A capitulação francesa também tinha cálculo de custo. Mais mortes, cidades destruídas, famílias quebradas. Prudência importa. Só que existe um ponto em que evitar sofrimento imediato instala sofrimento permanente. É a gambiarra moral clássica, corrigir erro criando dívida infinita. O poder abusivo sempre apresenta uma interface amigável. Primeiro pede emergência, depois pede exceção, depois transforma a exceção em rotina. Quando você percebe, a liberdade virou função depreciada, escondida num menu que só advogado caro consegue encontrar, com cobrança mensal. A história de 18 de junho ensina que resistência não começa sempre com multidão na rua. Às vezes começa com uma pessoa recusando a premissa falsa. Antes da trincheira existe consciência. Antes do protesto existe diagnóstico. Antes da vitória existe não. Mises lembrava que ideias sustentam civilizações antes dos tanques chegarem. Quando uma sociedade aceita que propriedade é concessão, consciência é licença e família é laboratório estatal, ela já perdeu metade da guerra sem ouvir o primeiro disparo e chamando derrota de política pública. A base conservadora não é enfeite religioso na prateleira. Fé lembra que César não é Deus. Família lembra que o Estado não criou o amor. Tradição lembra que experiência acumulada vale mais que iluminado de gabinete, testando utopia em pessoas reais. Davi não convocou o comitê para explicar a Golias que gigantes deveriam ser mais inclusivos. Ele encarou o problema com fé, técnica simples e coragem. A imagem serve porque resistência legítima não é histeria. É proporção, alvo claro e responsabilidade. No Brasil, a rendição costuma vir em versão tropical. Boleto alto, imposto escondido, regulação que mata pequeno negócio, propaganda dizendo que dependência é cidadania. O sistema nem precisa vencer debate, basta cansar você até aceitar o absurdo parcelado, com juros culturais. A Copa de 2026 vai entregar festa, país torcendo e muita distração honesta. Descanso é legítimo. O problema é virar vegetal de feed enquanto burocrata, político e marqueteiro mexem no seu bolso. Entre um jogo e outro, estude liberdade. Envie este vídeo para alguém que ainda confunde paz com silêncio de curral. Paz verdadeira nasce de justiça, propriedade respeitada, contratos voluntários e governo limitado. Silêncio comprado por medo é só manutenção preventiva da tirania, com nota fiscal emocional. Um líder francês no exílio usou rádio porque era a tecnologia disponível. Fábio Souza usa agentes, automação e IA porque este é o rádio operacional do nosso tempo. Ferramenta muda. A pergunta permanece. Você constrói autonomia ou aluga consciência de plataformas e governos? Fábio já entrou em política, estudou gestão pública, viveu Santo André, Joinville, sistemas, servidores, drone, energia e mentoria. Isso não entra como currículo. Entra como prova simples. Reclamar da máquina é pouco. Alguém precisa abrir o código-fonte sem terceirizar coragem. Na mentoria em IA, a conversa segue essa linha. Contexto antes de ferramenta, método antes de promessa, humano no comando e robôs no trabalho pesado. Criar resposta, short ou sistema exige dados, cena, áudio, revisão e publicação. Engenharia, não feitiçaria. Quando o comentário bom vira short resposta, o canal deixa de ser vitrine e vira mecanismo vivo. A crânio se conecta periodicamente, lê perguntas reais e responde em curtas quando há contexto suficiente. Não é oráculo, é pipeline editorial com juízo. O apelo de 18 de junho não ensina culto ao líder. Ensina que há momentos em que a maioria chama a desistência de responsabilidade. E aí liberdade começa quando alguém preserva a alma contra o consenso, mesmo com audiência pequena. A engenharia moral dessa história cabe em 9 minutos porque a verdade não precisa de ministério para respirar. Precisa de memória, coragem, propriedade, responsabilidade e gente que pare de confundir ordem legítima com obediência automática ao software do poder. A pergunta final não é se você teria sido de Gaule. Essa fantasia heróica é barata. A pergunta é menor e por isso mais cruel, quando a máquina pedir sua rendição educada, qual pequeno não você consegue sustentar em voz alta. 18 de junho fica como lembrete. Ordem sem legitimidade é apenas comando bem vestido. Resistir não é odiar a autoridade, é exigir que a autoridade permaneça serva, limitada e auditável. Conhecimento liberta com fé, coragem e tecnologia, sem pedir bênção ao medo.